Quando falamos de fantasia no mundo literário, hoje um dos escritores mais influentes é o Brandon Sanderson. Criou um universo extremamente complexo, composto por várias histórias, que elas se convergem dentro de um universo chamado Cosmere. Eu li alguns livros dele, para ser específico, eu já li 15 livros dele. Tem alguns outros que eu ainda não fiz a leitura, e hoje eu queria compartilhar aqui com vocês como foi a minha experiência dentro dessas histórias, como elas funcionam, como elas se interligam, e também qual seria a melhor forma de você poder fazer a leitura desses livros. Eu tenho aqui comigo uma das histórias mais famosas do Brandon Sanderson, que é Mistborn. Esse daqui que é o livro 1 de uma trilogia, e até para explicar um pouco como funciona aqui neste caso de Mistborn, ele tem uma primeira trilogia, que depois ele trabalha com uma segunda era, que aí já é composta por 4 livros, e atualmente ele está escrevendo a terceira era desta história aqui, que já vão ser compostas por mais 3 livros. Além disso, ele tem alguns outros mundos que ele desenhou dentro deste universo, né, desse universo que ele chama de Cosmere. Por exemplo, o Warbreaker, que está aqui do lado, que faz parte de uma história única, de um único mundo. Tem os relatos da Guerra da Tempestade, que já foram escritos 5 livros, no Brasil foram lançados 4, que são esses 4 que eu tenho aqui. Também tem aqui alguns outros títulos que também fazem parte da Cosmere e que são histórias independentes. Tem Elantris também, que é um outro livro que eu não tenho, infelizmente, a versão física, mas que é uma história incrível. Então, o que acontece? Nesses livros, eles são histórias únicas. Cada um tem ali o seu ponto de vista, tem os seus personagens, tem os seus heróis, tem o seu estilo de magia. Porém, no dado momento em que as histórias estão sendo escritas, a gente encontra vestígios de cada uma dessas histórias dentro dos outros mundos. Então, quando a gente olha para Mistborn, você pode perceber personagens ou indícios de outros livros, talvez dos Relatos da Guerra da Tempestade, talvez de Elantris. As séries que mais têm essas referências, provavelmente, é os Relatos da Guerra da Tempestade, pelo tempo que ela se passa dentro dessa história. Mistborn é a história provavelmente a mais antiga ali dentro da Cosmere. Então Brandon Sanderson vai adicionando esses personagens, essas narrativas, mas por enquanto de forma bem tranquila. Não está claro para nenhuma dessas histórias que os universos se convergem e podem se encontrar, mas isso é algo que está se encaminhando para isso, que vai tomar essa direção. Os pontos bem interessantes aqui também é a construção de magia que o Brandon Sanderson vai definindo dentro dessas histórias, porque normalmente elas não se repetem. Cada uma dessas histórias, destes mundos, eles vão se alimentar de um tipo de magia. Então, por exemplo, aqui em Mistborn, para quem tem essas capacidades, esses poderes, eles consomem metais para que possam adquirir e utilizar esses poderes. Em Os Relatos da Guerra da Tempestade, é basicamente uma fonte de luz que é infundida em pedras, que basicamente é até a moeda que é utilizada aqui neste universo. Em cada uma das histórias, em Warbreaker, uma das que eu acho mais interessante também, o esquema de magia, que é através de respirações da alma das pessoas realmente, e também das cores que fazem parte dos nossos tecidos. É uma forma que é utilizada as magias. Mas cada história vai ter as suas próprias formas de magia. Yumi é outra história muito interessante também, que tem outro esquema de magia muito legal. Então, eu acho muito surpreendente essa atividade que ele tem de pensando em desenvolvendo outros esquemas de magia de uma forma que não fica realmente repetitivo e que faz sentido, que dentro da história ali, da forma que ele contextualiza, faz bastante sentido para tudo aquilo que ele está contando. Falando um pouco sobre o melhor esquema para você poder fazer a leitura dessa série, se eu puder te aconselhar, eu indicaria o mesmo caminho que eu tomei. Eu comecei lendo Mistborn. Mistborn, para mim, é a história que mais abraça o novo leitor, porque ela não é tão complicada, ela tem uma história extremamente envolvente, ela tem uma construção de personagens incríveis, a gente tem um mundo também que chama muito a atenção das pessoas, o esquema de magia também, ela tem vários adjetivos que com certeza fazem com que as pessoas se apaixonem pela série. Você poderia ler ali a primeira era de Mistborn, e quando você já estivesse bem tranquilo com relação à forma de escrita do Brandon Sanderson, eu recomendaria ou você ler Elantris ou Warbreaker,
ou viro para os Relatos da Guerra da Tempestade, que para mim é a melhor série que ele já escreveu, são os livros mais completos, que oferecem um conteúdo mais profundo, mas também que tem um ritmo um pouco mais difícil. Então por isso que eu não aconselho começar por aqui, apesar de ser para mim a melhor série, principalmente o primeiro livro, a hora que a gente tem que passar ali das primeiras páginas, pode ser um pouco desafiador e pode fazer algumas pessoas desistir. Mas quando você já conhece, você já sabe o que o autor pode oferecer, é mais difícil que você desista. Eu acho que ficaria interessante você ler os primeiros 3 livros do Relato da Guerra da Tempestade, mas você pode ir colocando outros em paralelo com essas leituras, se você quiser dar uma pausa nessa história principal. Então vamos supor, você lê o primeiro livro de Os Relatos da Guerra da Tempestade, aí você vai ler Elantris, aí depois você lê o segundo livro, aí você vai ler Warbreaker, aí você lê o terceiro livro, aí você pode ir para uma outra opção, que foi o que eu fiz também, passar a ler a Segunda Era de Mistborn, que inclusive vai ter o lançamento da trama agora em 30 de setembro, se eu não estou enganado, eles vão fazer o lançamento da Segunda Era de Mistborn, e depois você vai para o 4º livro dos Relatos da Guerra da Tempestade. Eu acho que é o melhor caminho. Depois que você lê o 4º livro, eu aconselho você a ler Yume. Foi basicamente o caminho que eu tracei. Eu li primeiro Mistborn na Primeira Era, depois eu li ali o livro 1 e 2 dos Relatos da Guerra da Tempestade, li Elantris, li Warbreaker, depois eu voltei para os Relatos da Guerra da Tempestade, fiz a leitura do terceiro livro, aí eu dei realmente uma pausa nos Relatos da Guerra da Tempestade e eu fui ler a Segunda Era de Mistborn e também História Secreta, que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, mas é um livro que ele realmente precisa ser lido, com certeza, após o final da Primeira Era e preferencialmente após a leitura dos 3 primeiros livros da Segunda Era, porque ele traz muitos spoilers referente a toda a Primeira Era, então você não pode ler ele de forma alguma antes disso. Eu preferi ler ele também após os primeiros 3 livros, porque ele traz algumas outras conclusões que aparecem durante a Segunda Era, mas não é nada que super interfira, aí você pode escolher como você quer melhor lidar. E por último, eu falo para você ler Yume, de preferência depois de Ritmo da Guerra, que é o 4º livro das Guerras da Tempestade, porque ele traz ali mais algumas conexões com os outros livros, principalmente dos Relatos da Guerra da Tempestade, que vão fazer mais sentido se você ler nessa ordem. Mas um ponto muito importante é que nenhum desses livros que eu coloquei aqui para vocês, com exceção de História Secreta, você precisa ficar travado a falar assim, eu preciso ler este livro, senão eu não consigo ler outro. Não, o Brandon Sanderson, ele possibilita que você possa começar a história por onde você quiser. A única coisa que vai acontecer é que pode ser que você pegue uma referência ou que você só pegue ela depois, em outro momento. Então, quando você está lendo Yume, depois de você ter lido Os Relatos da Guerra da Tempestade, as referências que eles fazem ali fica mais claro. Mas a única coisa que vai acontecer é que se você tivesse lido o contrário, se você estiver ainda lembrando bem de Yume, você vai fazer a conexão. Mas são todos livros que ele escreveu só trazendo pequenas conexões, não é algo que faça muita diferença dentro da história. Com o tempo, isso vai fazer mais sentido, principalmente agora, com a vinda da Terceira Era de Mistborn, as coisas vão começar a precisar mais que você tenha o conteúdo das outras séries. Então essa daqui eu acho que é uma melhor ordem que eu poderia indicar para vocês. Começa por Mistborn, eu acho que é o melhor caminho, se eu puder, eu sugerir a vocês. Depois vai para os Relatos da Guerra da Tempestade. Só de você fazer isso, você já vai estar apaixonado por essa série e vai ser praticamente impossível você não querer continuar lendo. Tudo que você for adicionando aí só vai vir como acréscimo mesmo, seja os livros independentes, como Warbreaker, Elantris, qualquer coisa que você for colocando, como eles são realmente livros independentes, não varia tanto da ordem. Aqui eu acho que é mais como você vai entrar neste universo do que como você vai permanecer dentro dele. Mas e vocês? Vocês conhecem o Brandon Sanderson? Já tiveram contato com algum dos livros dele? Pretendem ler outros? Se puder, deixem nos comentários. Valeu, pessoal, até mais!